Meu nome é Emily Grace Thompson, e em 5 de junho de 2024, experimentei um evento transformador que alterou para sempre minha compreensão da oração. Em um momento que deveria ter marcado o fim da minha vida, recebi uma profunda percepção de uma verdade que não posso mais guardar para mim. Aos 39 anos, eu era uma dedicada enfermeira registrada trabalhando no movimentado departamento de emergência de um hospital em Phoenix, Arizona. Eu amava meu trabalho, embora ele frequentemente me consumisse. Ajudar os outros era a minha verdadeira vocação, mas entre as longas horas, o estresse crescente e a criação de 2 filhas adolescentes como mãe solteira, raramente tirei um tempo para refletir sobre minha vida espiritual. Embora eu sempre tenha acreditado no poder da oração, no fundo, não tinha certeza se ela tinha algum impacto real na minha existência cotidiana. Mas tudo mudou naquela fatídica quinta-feira, 5 de junho de 2024. O dia começou como qualquer outro. Acordei cedo, arrumei minhas filhas às pressas para a escola e então corri para o trabalho, meu café em uma mão e meu telefone na outra enquanto verificava minha agenda do dia. O sol tinha acabado de nascer, pintando o céu em tons quentes enquanto eu cantarolava junto com a música no rádio, perdida no ritmo da manhã. Então, sem aviso, tudo se despedaçou em um instante. Um motorista distraído, em alta velocidade sem saber do sinal vermelho, bateu no meu carro com força ensurdecedora. O acidente foi catastrófico. Meu carro girou incontrolavelmente e tudo ao meu redor ficou escuro. Mais tarde, descobri que meu coração parou por quase 8 minutos. Do ponto de vista médico, eu estava clinicamente morto. No entanto, naqueles 8 minutos de nada, algo extraordinário ocorreu, algo que alterou minha percepção da vida, da morte e da própria natureza da oração. Quando acordei, a primeira sensação que me invadiu foi uma sensação avassaladora de leveza. Não havia dor, nem medo, nem pânico, apenas uma paz abrangente, uma serenidade diferente de tudo que eu já havia experimentado. Era como se todo o meu ser tivesse sido tirado dos confins da terra, liberto do mundo físico que uma vez me manteve cativo. Os fardos que carreguei por tanto tempo, medos, preocupações, ansiedades, desapareceram como se nunca tivessem existido. Eles se foram em um instante, como se a névoa das minhas lutas diárias tivesse sido varrida por uma brisa suave. Naquele momento, me senti livre, completamente liberado. Não houve transição brusca, nenhuma queda ou ascensão dramática que eu já havia imaginado ao pensar sobre a vida após a morte. Não foi uma experiência chocante. Em vez disso, parecia que eu sempre estive neste lugar, e só agora eu estava realmente me tornando consciente disso. A sensação era de pura consciência expansiva, uma compreensão profunda de algo muito maior do que eu, algo que eu nunca havia realmente compreendido antes. Vasto, além de qualquer coisa que eu poderia ter imaginado durante minha vida na Terra, o espaço em que me encontrava era diferente de tudo que eu conhecia. Não era o tipo de lugar que aderia à estrutura familiar de tempo e espaço. Não havia começo ou fim, nem passado ou futuro, apenas um presente eterno. Eu nem conseguia me lembrar de como era ter um corpo. Era como se eu tivesse me livrado completamente da minha forma física, livre das limitações de ossos, músculos, articulações doloridas ou membros cansados. Não havia desconforto, nem cansaço, apenas um estado de pura existência. Eu simplesmente estava, suspenso em um estado de liberdade perfeita, uma leveza que parecia permear meu próprio ser. Parecia que eu havia me fundido com o ar ao meu redor, misturando-me perfeitamente à vasta extensão, como se eu fosse um elemento retornando ao fluxo do universo. A sensação de liberdade era diferente de tudo que eu já havia experimentado. Todo o peso da minha existência terrena, minhas responsabilidades, meus arrependimentos, minhas perguntas sem resposta, parecia tão trivial agora. Eles se dissolveram em um instante, evaporando no nada. Eu estava em paz. Paz completa.
Então veio uma sensação ainda mais profunda, uma paz profunda e avassaladora que ressoou no âmago da minha alma. Não era apenas a ausência de turbulência, era a presença de algo vasto, algo abrangente, algo que abraçava e acalmava cada parte de mim. Não havia medo, ansiedade, nem senso de urgência. O tempo, como eu o conhecia, deixou de existir. O relógio correndo, as pressões do reino terreno, desapareceram completamente. Em seu lugar estava a sensação de um eterno agora, um momento infinito que se estendia infinitamente. Eu não precisava questionar onde eu estava ou como havia chegado. Não havia confusão, nem pânico. Eu simplesmente existia neste incrível estado de ser, totalmente imerso na paz que me cercava. E enquanto me permitia me acomodar ainda mais na serenidade deste lugar estranho e maravilhoso, abri meus olhos, embora, na verdade, não tivesse certeza se ainda tinha olhos. No entanto, o ato de olhar parecia natural. Diante de mim, havia uma extensão infinita de luz. Ela se estendia além do horizonte, além dos limites da minha percepção, até onde eu podia sentir. Não havia paredes, nem pisos, nem estruturas. Não era um lugar em nenhum sentido convencional. Não era uma sala, um prédio ou mesmo um céu aberto. Era simplesmente luz, um mar infinito de luz tão puro, tão radiante, que não sobrecarregava meus sentidos. Em vez disso, me banhava em um brilho suave e reconfortante. Não era ofuscante, nem áspero, era gentil, envolvente e vivo. Eu podia sentir a luz me cercando, não apenas fisicamente, mas nas partes mais profundas da minha alma. Este não era o paraíso que eu havia imaginado, o lugar de portões perolados, mansões imponentes ou coros de anjos cantando hinos. Não havia ruas douradas ou beleza extravagante. Em vez disso, este lugar era simples, mas infinitamente profundo. Não era um reino de espetáculo ou grandeza. Era um reino de pura presença, um espaço onde simplesmente ser era tudo o que havia. A luz não me deslumbrou ou cegou, me convidou para entrar. Não era ostentoso, mas preenchia cada parte de mim com um profundo senso de conexão e totalidade. Era o tipo de presença que transcendia as palavras. A luz parecia possuir uma consciência própria, uma força viva e respirante que se envolvia em mim, envolvendo-me em sua energia. Era calor, amor e luz ao mesmo tempo. Eu podia sentir isso, não apenas como uma sensação física, mas como um conhecimento profundo que transcendia o intelecto. Era como se a própria essência deste lugar vibrasse com amor e energia, cada parte dele viva com uma presença tão pura, tão profunda, que estava além de qualquer coisa que eu já tivesse conhecido na vida. Uma frequência harmoniosa preenchia o espaço, não apenas uma sensação de serenidade, mas uma profunda sensação de alinhamento. Era como se tudo ao meu redor existisse em perfeito equilíbrio, cada elemento deste vasto e luminoso mundo entrelaçado como fios em uma tapeçaria cósmica, cada peça contribuindo para o todo de uma forma que eu mal conseguia compreender. Enquanto eu estava ali, totalmente imerso nessa energia tranquila, tomei consciência de uma presença ao meu lado. Não era algo que eu pudesse tocar ou ver com meus olhos físicos, mas eu sabia que estava lá, inegavelmente real. Eu podia senti-la, uma presença que não era apenas sentida em um nível superficial, mas algo muito mais profundo, um tipo de conexão que ressoava em meu coração e alma. Não era como a consciência que você tem quando alguém está perto de você no mundo físico. Essa presença despertou algo dentro de mim, enchendo-me de um amor tão profundo e tão puro que fez meu coração inchar com reconhecimento, mesmo sem ver um rosto ou sentir uma mão. Naquele momento, eu sabia exatamente quem era. Eu não conseguia ver suas feições, mas no fundo do meu ser, eu o reconheci. E com esse reconhecimento veio uma explosão de amor tão vasta e tão abrangente que inundou meu coração, enchendo cada parte de mim com uma paz inabalável.
Não era o tipo de amor que eu já tinha conhecido antes, não um amor que vem de uma pessoa, mas um amor universal e eterno que existia além de toda a compreensão terrena. Sua presença era avassaladora e gentil. Não exigia minha atenção, mas me atraía naturalmente, como se a própria essência do amor estivesse me envolvendo em seu abraço. Eu me senti segura, completamente segura, como se nada no mundo pudesse me machucar novamente. Era como se eu tivesse voltado para casa, para um lugar que eu nem sabia que estava perdendo. E então, ouvi sua voz. Não era uma voz que veio a mim através dos meus ouvidos, mas sim uma que vibrava através do meu próprio ser, ressoando profundamente dentro da minha alma. Suas palavras não chegaram como som, mas como uma ressonância profunda, um conhecimento que me preencheu completamente. Emily, ele disse, sua voz reverberando dentro de mim, há algo que preciso lhe mostrar. E assim, entendi que minha jornada estava apenas começando. Sem mais explicações, Jesus começou a me guiar pela vasta extensão de luz. Eu não conseguia entender bem como nos movíamos, se andávamos, flutuávamos ou simplesmente existíamos neste espaço atemporal, mas nos movíamos juntos, atraídos por uma força invisível. A energia ao nosso redor parecia mudar e responder à sua presença. O próprio espaço parecia pulsar com vida, com um ritmo, como se a própria dimensão em que estávamos estivesse viva, consciente e intencional. Conforme nos movíamos, algo extraordinário começou a se desenrolar diante de mim. A princípio, parecia um pequeno lampejo de luz, quase imperceptível, como uma estrela distante na escuridão. Mas conforme eu focava nela, a luz começou a se expandir, estendendo-se para fora em todas as direções. O que havia começado como um pequeno ponto de iluminação cresceu cada vez mais, transformando-se em uma vasta e intrincada tapeçaria, tecida por incontáveis fios de luz. Era como se o próprio tecido do universo estivesse se desenrolando diante dos meus olhos, revelando-se de uma forma que eu nunca poderia ter imaginado. A tapeçaria era mais do que linda, sua vibração era indescritível. Ondas de energia pulsavam através dela como as correntes do oceano, e os fios brilhavam em cores que eu nunca tinha visto, radiantes e vivos. Alguns dos fios eram delicados, quase invisíveis, enquanto outros eram ousados e brilhantes, pulsando com energia. A tapeçaria parecia se mover em ritmo, como se estivesse respirando, viva com propósito. O que é isso? Perguntei, incapaz de conter meu espanto. Jesus sorriu gentilmente, seus olhos cheios de amor e compreensão, enquanto se virava para mim. Este é o tecido da oração, ele explicou suavemente. Toda oração sincera já oferecida é tecida nesta tapeçaria. A oração não é apenas palavras ou pensamentos, é energia, uma força que molda a realidade. Suas palavras pairavam no ar, profundas e pesadas de significado. Eu as senti penetrar profundamente em minha alma, como sementes plantadas em solo fértil, prontas para crescer em um entendimento que mudaria tudo. Em um momento que parecia se estender infinitamente, vi o fio de luz brilhando suavemente, seu ritmo constante e inabalável. Não era apenas um fenômeno visual, eu podia sentir a energia da oração vibrando através do meu ser, um pulso que ressoava com compaixão, esperança e a emoção crua do amor. Ao me concentrar nisso, vi como o fio se entrelaçava com a vasta tapeçaria, sua energia fluindo em padrões delicados, conectando-se com os outros, criando uma ondulação que se espalhava para fora. Esta oração, Jesus continuou, sua voz cheia de compreensão e ternura, é uma oração por cura, uma oração que busca carregar o peso do coração da filha enquanto ela implora pela recuperação de seu pai. A energia da oração parecia aumentar, como se estivesse ganhando força a cada momento, como se o próprio tecido da existência estivesse respondendo ao seu chamado. Eu assisti com admiração enquanto o fio se movia, tecendo suavemente através da intrincada teia de luz, juntando-se a outras orações que estavam conectadas por fios semelhantes de compaixão, esperança e amor.
A oração da filha por seu pai se misturava com outras orações daqueles que cuidavam de entes queridos, que ansiavam por cura, que oravam por força para suportar. À medida que esses fios de luz se fundiam, a tapeçaria brilhava, vibrando com uma intensidade que era ao mesmo tempo bela e humilhante. A oração pelo pai se movia pelo espaço, irradiando calor, uma energia de cura que fluía para o próprio coração da tapeçaria. Eu podia sentir isso, não apenas em minha mente, mas em meu corpo e alma. Era como se a própria luz fosse um canal, carregando as esperanças e intenções de inúmeros corações, e reunindo-os em uma força unificada de energia divina. Não havia dúvidas em minha mente de que essa oração, esse apelo sincero por cura, estava sendo ouvido, e que estava moldando o mundo de maneiras que eu ainda não conseguia compreender completamente. Enquanto eu observava, entendi a profundidade do que Jesus havia me mostrado. A oração era muito mais do que meras palavras ou desejos. Era uma força ativa e viva, um poder que alcançava além do mundo físico, tecendo através do tempo e do espaço, moldando o curso dos eventos e trazendo mudanças de maneiras que eram vistas e invisíveis. Era uma força que nos conectava a todos, não apenas a Deus, mas uns aos outros. Cada oração, não importa quão pequena, contribuía para a vasta e intrincada tapeçaria da vida, criando uma teia de luz que unia todas as coisas. Este é o verdadeiro poder da oração, disse Jesus, sua voz cheia de autoridade silenciosa. Não se trata de pedir coisas da maneira que o mundo entende pedir. Trata-se de alinhar seu coração com o divino, conectar-se ao fluxo da criação e se tornar um participante ativo no desenrolar do universo. Enquanto eu estava ali, cercado pela tapeçaria vibrante e viva, senti um profundo senso de propósito me invadir. A oração não era apenas um meio de pedir ajuda, era uma maneira de participar da obra divina da criação. Era uma maneira de moldar a realidade, influenciar o curso dos eventos, trazer cura, conforto e transformação. Era uma maneira de tocar o divino e, ao fazê-lo, transformar o mundo ao nosso redor. Senti o peso dessa verdade se estabelecer profundamente dentro de mim, e com isso veio uma nova compreensão do meu próprio papel no mundo. Eu não era mais apenas um observador da vida, eu era um participante de sua criação contínua. A oração era minha conexão com o divino e, por meio dela, eu tinha o poder de ajudar a moldar o mundo, trazer luz à escuridão e participar do desdobramento milagroso da vontade de Deus. E naquele momento, eu sabia que minha jornada estava apenas começando. A tapeçaria da oração era vasta, e eu estava apenas começando a entender sua profundidade e poder. Mas eu sabia, com certeza, que a oração seria meu guia, minha conexão com o divino e a chave para desbloquear o poder transformador que existia dentro de mim. Ao observar a vasta e luminosa extensão da tapeçaria, ficou ainda mais claro que a oração era mais do que apenas uma expressão, era uma energia viva e pulsante, brilhando com vida e propósito. A oração da jovem pela cura de seu pai não era apenas um pedido, era uma força poderosa e radiante que carregava o peso de seu amor, esperança e medo. Eu podia sentir que por trás de cada palavra de sua oração, havia uma rendição, uma renúncia ao controle e uma oferta de seus desejos mais profundos por algo maior do que ela mesma. A energia da oração ondulou através da trama intrincada da tapeçaria, tocando inúmeros fios. Cada fio representava uma pessoa, um momento, um potencial, e eu podia ver como a oração começou a influenciar e mudar tudo o que encontrava. Era como se a oração tivesse desencadeado uma série de reações, cada uma alterando suavemente o curso dos eventos de maneiras sutis e profundas. Eu vi a médica do pai, antes uma mulher de lógica rigorosa e ceticismo, de repente inspirada a agir por um impulso que ela nunca havia considerado. A oração parecia ir além de seu treinamento profissional, tocando seu coração e guiando-a em direção a uma decisão que antes parecia impensável. Sua mente, normalmente confinada pela razão e evidências, agora estava aberta à possibilidade de algo mais. Ela decidiu tentar um tratamento experimental,
um que poderia salvar a vida do pai, mas que trazia riscos significativos. Eu podia sentir a energia da oração alcançando ainda mais fundo, enquanto o corpo do pai começava a responder. Era como se as próprias células do seu corpo ouvissem a prece e se alinhassem com sua energia, reforçando seu sistema imunológico, incitando-o a lutar contra a doença. Houve uma mudança profunda no ritmo de seu corpo, um realinhamento do mundo físico para corresponder à intenção divina de sua cura. Mas a prece não parou por aí. Vi como ela se estendeu à família do pai, uma família dilacerada por anos de tensão e dor não resolvida. À medida que a prece se entrelaçava em suas vidas, vi uma transformação notável. As velhas feridas começaram a cicatrizar, e os membros da família, antes distantes e divididos, agora estavam unidos por uma força invisível. Observei enquanto eles começaram a abrir seus corações uns aos outros, oferecendo perdão e amor de maneiras que nunca haviam feito antes. A prece abriu uma porta que eles nem sabiam que estava lá, uma porta para a reconciliação e a cura. A prece criou um espaço para o impossível acontecer. A energia do amor, que antes estava enterrada sob anos de amargura, agora enchia seus corações, e as paredes entre eles ruíram. Era como se o próprio ato de orar tivesse convidado paz e restauração para suas vidas, trazendo unidade onde antes havia divisão. Voltando-me para Jesus, fiquei impressionado com o imenso poder do que tinha acabado de testemunhar. É isso que a oração realmente faz? Perguntei, minha voz cheia de admiração. Jesus sorriu gentilmente, seus olhos cheios de amor e compreensão. Sim, ele disse suavemente. A oração não é apenas um pedido. É um ato de criação. Quando você ora com fé e amor, você se alinha com a vontade de Deus e participa da obra divina de moldar a realidade. Suas palavras eram como uma semente plantada profundamente em minha alma e, à medida que criavam raízes, percebi a profundidade de sua verdade. A oração não era apenas algo que você fazia para pedir ajuda ou orientação, era uma força dinâmica que moldava o mundo ao seu redor. Era uma participação ativa na obra de Deus, uma cocriação com o divino. Cada oração, quando oferecida com amor e fé, era uma contribuição para o desenrolar do universo, uma ondulação que se espalhava e alterava o curso dos eventos de maneiras que nem sempre podíamos ver. Jesus então me mostrou mais exemplos, cada um revelando o poder transformador da oração em diferentes formas. Ele me mostrou orações de gratidão, orações que não buscavam mudar nada, mas sim reconhecer e aumentar o bem já presente. Essas orações eram simples, mas profundas, irradiando uma luz suave e dourada que aquecia tudo o que tocava. Observei uma mãe oferecer uma oração de agradecimento pela saúde de seus filhos. Sua oração não estava pedindo nada, era uma expressão de profunda gratidão pelas bênçãos que já estavam em sua vida. À medida que a oração se espalhava por sua família, vi como ela amolecia corações, trazia compreensão e criava uma sensação de paz e alegria. Não se tratava de consertar ou mudar, tratava-se de reconhecer a bondade já presente e convidar mais dela para o mundo. A energia dessas orações de gratidão não tentava alterar a realidade, ela simplesmente ampliava a beleza e a bondade que já existiam, permitindo que aqueles ao redor delas as vissem e sentissem mais claramente. Essas orações eram um lembrete de que, às vezes, os atos mais poderosos de oração não são aqueles que buscam mudar o mundo, mas aqueles que nos ajudam a ver a presença divina no mundo como ele é. Por meio de tudo isso, comecei a entender que a oração não era apenas um meio de comunicação, era uma força dinâmica e viva, um poder que podia moldar a realidade de maneiras que eram vistas e invisíveis. Seja uma oração por cura, por perdão ou por gratidão, cada uma era um fio tecido na grande tapeçaria da vida, cada uma contribuindo para a obra divina da criação de sua própria maneira única. E enquanto eu estava ali, cercada por essa tapeçaria de oração em constante expansão, eu sabia que minha própria jornada tinha apenas começado. Eu entendia que a oração não era algo separado da minha vida,
Era a própria essência da minha conexão com o divino. Era uma maneira de participar da criação do mundo, de trazer luz e cura para a escuridão e de fazer parte de algo muito maior do que eu. Enquanto Jesus continuava a revelar a profundidade do poder da oração, eu sentia uma profunda sensação de admiração. A próxima parte da tapeçaria que ele me mostrou era uma explosão de luz verde e azul radiante, intensa, mas calmante. Essas eram as orações por cura, energia que não era apenas uma manifestação externa, mas uma força capaz de transformar dor em paz. Eu observei uma mulher, sobrecarregada por uma profunda tristeza emocional, cercada pela luz da cura. A luz a envolvia como um casulo, acalmando a crueza de sua dor. Mas não parou em simplesmente aliviar seu sofrimento, ela desfez os pesados nós de tristeza, raiva e perda que haviam se alojado em seu coração. Eu podia sentir a tensão em seu corpo diminuir enquanto a energia alcançava profundamente sua alma, transformando as emoções sombrias e estagnadas em um fluxo suave de paz e cura. A expressão da mulher se suavizou, seu coração se iluminou, e eu a vi liberar anos de dor, sua alma chegando a um estado de equilíbrio e serenidade que ela nunca havia conhecido antes. Percebi que isso era o poder de cura da oração, não apenas um alívio da dor, mas uma mudança profunda e transformadora que restaurava toda a pessoa, mente, corpo e espírito. Então, Jesus me mostrou orações por orientação. Essas orações eram distintas, manifestadas como fluxos vívidos de luz roxa, pulsando com clareza e intenção. A luz roxa cortava a vasta tapeçaria como um farol, seu brilho trazendo definição nítida aos caminhos incertos à frente. Não era apenas uma direção tênue, era uma força brilhante e ousada, como a própria energia da oração descendo para iluminar o caminho a seguir com precisão. Vi um jovem preso no turbilhão da indecisão, dividido entre duas escolhas transformadoras. Ele estava perdido na névoa da confusão, sem saber qual direção tomar. Enquanto orava, o riacho roxo apareceu, cortando a incerteza, dissipando as sombras ao redor dele. A névoa se dissipou e, de repente, ele pôde ver o caminho à frente, cristalino, inabalável e cheio de propósito. Sua oração, percebi, não pedia apenas ajuda, ela havia aberto um canal para a clareza divina fluir, guiando com certeza e confiança. Naquele momento, entendi que a oração por orientação não era sobre pedir respostas, era sobre receber o insight para ver as respostas que já estavam lá. À medida que Jesus continuou a me mostrar a natureza multifacetada da oração, meu entendimento se aprofundou. A oração não era apenas um meio de buscar ajuda ou uma maneira de pedir resultados específicos, era uma força viva, uma maneira de se alinhar com o fluxo divino, de participar da criação contínua do mundo. Cada oração, eu vi agora, era uma expressão de confiança no plano divino, um compromisso de fazer parte desse plano, de moldar a realidade em parceria com Deus. A próxima revelação levou esse entendimento a um novo nível. Jesus me guiou pela tapeçaria, mostrando-me uma nova e maior reunião de fios. Essas não eram orações individuais, eram a energia coletiva de muitas vozes se unindo com uma intenção compartilhada. Um grupo de pessoas, espalhadas pelo mundo, estava orando pela paz em uma região devastada pela guerra. Suas orações, embora separadas em voz, se combinavam para formar uma única e avassaladora onda de luz. Ao me concentrar nessa oração coletiva, observei com admiração a energia começar a crescer, expandindo-se para fora como uma enorme rede de luz, alcançando além das pessoas que oravam para tocar os corações e mentes daqueles em posições de poder. A luz parecia ondular através do tempo e do espaço, tocando os líderes mundiais e mudando suas perspectivas. Vi como a raiva e a agressão em seus corações começaram a suavizar, como a animosidade entre as nações começou a se dissolver. A energia da oração coletiva substituiu seu ódio por compreensão e empatia e, lentamente, seu desejo de guerra se transformou em um desejo de paz. Mas o poder da oração coletiva não parou nos líderes.
Vi como ela alcançou as pessoas comuns, aquelas cujas vidas foram mais diretamente afetadas pelo conflito. Ela os inspirou a agir, a estender a compaixão através das linhas inimigas, a oferecer uma mão de paz e gentileza onde antes havia divisão. Testemunhei estranhos se abraçando, deixando de lado suas diferenças em nome de uma esperança compartilhada pela paz. A rede de oração era poderosa, criando ondulações que se estendiam muito além do círculo imediato daqueles que oravam. A energia coletiva tinha a capacidade de mudar corações, mentes e até mesmo o curso da história. Percebi que essa era uma das verdades mais profundas sobre a oração. Não era apenas um ato individual, mas uma força que poderia unir as pessoas em propósito, amplificando suas intenções e criando uma onda de transformação que poderia alcançar o mundo todo. E naquele momento, entendi que a oração não era apenas sobre transformação pessoal, era sobre a transformação do mundo. Por meio da oração coletiva, não estávamos apenas convidando a mudança para nossas próprias vidas, mas contribuímos para a formação do próprio mundo. Era um chamado à unidade, para nos unirmos aos outros em nome do amor, da cura e da paz. Por meio da oração, fazíamos parte da obra divina da criação, participando do desdobramento da vontade de Deus na terra. Enquanto eu estava ali, cercado por essa magnífica tapeçaria de oração, eu sabia que o poder da oração era muito maior do que eu jamais havia imaginado. Não se tratava apenas do que pedimos, era sobre o que estávamos nos tornando no processo e como nossa conexão com o divino estava moldando o mundo ao nosso redor. As orações sejam uma expressão de amor, uma rendição à sua vontade e um canal para que seu poder divino flua para o mundo. Que minhas palavras não sejam apenas declarações, mas energia viva, tecidas na tapeçaria da criação, trazendo cura, paz e transformação a todos que são tocados por elas. Que eu sempre busque alinhar meu coração com o seu coração, ouvir sua orientação e participar do desenrolar do seu propósito. Enquanto sussurrava essas palavras em meu coração, senti uma profunda sensação de paz se instalar sobre mim. A magnitude do que eu tinha acabado de aprender me oprimiu, ainda assim, naquele momento, senti como se tivesse tocado em algo infinito e lindo. A oração não era mais apenas um ritual ou um pedido, era um convite para me alinhar com Deus, para me tornar parte de sua obra no mundo. Jesus estava ao meu lado, sua presença irradiando amor e compreensão. Eu podia sentir que ele estava satisfeito com minha compreensão, mas eu também sabia que a jornada estava longe de terminar. Havia mais para aprender, mais para experimentar. Mas pela primeira vez, eu senti como se estivesse realmente pronto para abraçar a profundidade da oração. Lembre-se, ele disse suavemente, que a oração não é sobre o resultado, é sobre o relacionamento. É sobre permitir-se estar totalmente presente com Deus, entregar sua vontade a dele e confiar que ele trabalhará através de você para o bem de toda a criação. Com essas palavras, a tapeçaria diante de mim pareceu brilhar e pulsar, como se estivesse viva com energia. Era como se o próprio tecido do universo estivesse ressoando com as orações que haviam sido oferecidas, e eu percebi que, de certa forma, cada oração já dita era parte desse ritmo eterno e cósmico. Não eram apenas as orações daqueles que vieram antes de mim, era cada oração, cada pensamento, cada intenção, entrelaçados em um todo único e magnífico. E naquele momento, eu sabia que era parte de algo muito maior do que eu. Eu era um fio na tapeçaria, contribuindo com minhas orações, minhas intenções, para o grande projeto. E com esse entendimento veio um profundo senso de propósito. A oração não era apenas sobre mim, era sobre o mundo, sobre as conexões entre todos nós, sobre trazer cura e luz a cada canto da existência. Enquanto eu estava ali, banhado pela luz da tapeçaria, percebi que tinha recebido o presente mais precioso de todos, o presente da participação na obra divina da criação. A oração não era mais apenas algo que eu fazia, era algo que eu me tornava. E nesse tornar-se, senti um profundo senso de conexão com Deus, com o universo e com todos aqueles ao meu redor.
Com um último olhar amoroso de Jesus, a visão da tapeçaria começou a desaparecer, mas o entendimento permaneceu. A oração não era apenas sobre pedir, era sobre ser. Estar presente com Deus. Ser um recipiente para seu amor e poder. E nesse ser, eu estava conectado a tudo. A jornada à frente seria longa, mas agora eu entendia meu papel. A oração não era mais apenas uma questão do que eu poderia pedir, era sobre como eu poderia abrir meu coração para receber, dar e fazer parte da grande tapeçaria da vida. A quietude ao meu redor parecia se aprofundar enquanto eu refletia sobre a verdadeira natureza da oração. Não era um mero pedido para que algo fosse diferente, mas um convite sagrado para me alinhar com o propósito divino, para deixar de lado a necessidade de controlar e confiar no fluxo da vontade de Deus. As palavras rendição, fé e confiança ressoaram profundamente dentro de mim, transformando minha compreensão da oração de um ato passivo em uma participação ativa no desenrolar do plano maior da vida. Eu me senti como se estivesse à beira de algo vasto e inspirador. A oração, eu agora sabia, não era um ato isolado, mas uma conexão viva e pulsante que transcendia o tempo e o espaço. Cada oração era como um fio tecido no tecido intrincado do universo, conectando cada alma, cada coração, à presença divina. A presença de Jesus ao meu lado era uma constante reconfortante, e quando ele olhou para mim com olhos cheios de compaixão, entendi que ele não estava apenas me mostrando como orar, ele estava me ensinando como estar em relacionamento com Deus. Por meio da oração, nos abrimos, não apenas para receber, mas para dar, para derramar o amor, a graça e a paz que fluem do divino em cada canto de nossas vidas. Era uma troca constante, uma parceria com Deus, onde nossos corações e mentes se alinhavam com sua vontade. A oração, disse Jesus, é um modo de viver. Não é apenas um momento de palavras, é cada pensamento, cada intenção, cada ação que flui de um coração alinhado com o amor de Deus. Fiquei ali em admiração, sentindo-me humilde e fortalecido por essa revelação. A oração sempre pareceu uma lista de coisas a pedir, uma maneira de buscar orientação ou consolo. Mas agora, vi que era muito mais. Era uma maneira de estar totalmente presente com Deus, de entregar nosso pequeno e finito entendimento à vastidão de sua infinita sabedoria. A oração não era apenas para momentos de necessidade, era um fluxo contínuo de conexão, um canal aberto através do qual o amor de Deus poderia nos alcançar e, por sua vez, fluir através de nós para o mundo. Ao me afastar deste espaço sagrado, eu sabia que minha vida nunca mais seria a mesma. A oração não seria mais um ritual que eu realizava, seria uma expressão viva do meu relacionamento com Deus. Cada momento, cada respiração, cada ação poderia se tornar uma oração, uma maneira de me conectar, alinhar e me render à vontade de Deus. Eu não era mais apenas um participante passivo na vida. Através da oração, eu me tornei um co-criador ativo com o divino, moldando o mundo com cada pensamento, cada palavra, cada oração. E nesse entendimento, encontrei um novo senso de paz, um novo senso de propósito. Eu não seria mais sobrecarregado pela necessidade de controlar cada resultado. Em vez disso, eu confiaria que a sabedoria e o amor de Deus me guiariam, e eu daria um passo à frente com fé, sabendo que o poder da oração, de rendição e alinhamento com o divino, estava transformando não apenas a mim, mas o mundo ao meu redor. Foi nesse espaço silencioso e sagrado que percebi o verdadeiro poder da oração, moldar a realidade, curar, amar, transformar. E naquele momento de rendição, senti uma profunda conexão com o divino, com o mundo e com a vasta e crescente tapeçaria da criação. Ao refletir sobre essas lições profundas, sinto um profundo senso de gratidão e propósito. A jornada que experimentei, por meio dos ensinamentos e revelações de Jesus, abriu meu coração de maneiras que eu nunca esperava. A oração não é mais um ato solitário ou isolado, é uma força vital e viva que nos conecta a todos.
É o próprio sopro do nosso relacionamento com Deus, o convite constante para nos alinharmos com seu amor e vontade, e para participar do desenrolar do plano divino para o mundo. A percepção de que cada oração, não importa quão pequena, contribui para a grande tapeçaria da criação me enche de admiração. Cada oração, como um único fio de luz, é parte de uma rede muito maior e intrincada que sustenta a vida, cura e transforma. Em momentos de dúvida ou incerteza, lembro-me desta verdade, que minhas orações, como as dos outros, têm o poder de trazer luz à escuridão, curar feridas e criar espaço para a intervenção divina. Está claro agora que a oração não é apenas uma prática ou um ritual, é um modo de vida. Quando oramos, não estamos apenas pedindo algo, estamos nos tornando algo. Estamos nos tornando vasos de luz divina, levando o amor e a sabedoria de Deus para cada canto de nossas vidas. Estamos nos alinhando com a vontade de Deus, rendendo a nossa e participando da grande obra de criação e transformação. Ao compartilhar esse entendimento com os outros, espero inspirá-los a ver o verdadeiro poder da oração, não como uma ferramenta para manipular circunstâncias, mas como um ato sagrado de alinhamento, fé e amor. Quando oramos com intenção, com amor e com rendição, nos tornamos parte da obra divina, moldando o mundo de maneiras que talvez nunca entendamos completamente, mas sempre sabemos que são verdadeiras. À medida que continuo neste caminho, carrego comigo o profundo entendimento de que cada oração, cada momento de conexão com o divino, é uma chance de fazer parte do desdobramento do grande e belo plano de Deus para o mundo. Por meio da oração, nos alinhamos com seu propósito e nos tornamos co-criadores com ele, moldando o mundo com amor, fé e intenção divina. Que esse entendimento seja uma luz que nos guie a todos, lembrando-nos de que a oração não é apenas uma maneira de pedir, mas uma maneira de nos tornarmos as mãos, o coração e a luz de Deus no mundo.